Olá, pode chegar, seja bem-vindo. Eu sou Daniela Paris e te faço um convite. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. O Banco Central aumentou a projeção do crescimento do PIB neste ano. O relatório trimestral tem expectativa similar à do Ministério da Economia. A projeção de crescimento econômico em 2022 do Banco Central subiu de 1,7% para 2,7%. Os dados fazem parte do relatório trimestral de inflação. O documento também prevê alta de 1% para o Produto Interno Bruto de 2023. Entre os componentes da oferta, a previsão de alta para a indústria foi alterada de 1,2% para 2,4%, com melhora nas previsões para todos os setores, com exceção da indústria extrativa. Em serviços, segmento responsável por 70% de toda a produção nacional, a estimativa foi revista de 2,1% para 3,4%. A atualização da projeção vai em linha com a percepção do Ministério da Economia, que também vê uma expansão de 2,7% para o PIB neste ano. Mas a pasta avalia que a economia nacional vai crescer 2,5% em 2023. A surpresa no crescimento da atividade econômica entre março e maio, os benefícios com o aumento do valor do Auxílio Brasil e a deflação após a redução de tributos sobre combustíveis, energia e serviços de comunicação foram os principais fatores para as projeções mais otimistas. Amanhã, nós brasileiros e brasileiras temos um compromisso marcado. As eleições de 2022 que começam às 8 da manhã e vão até às 5 horas da tarde. E a gente vai trazer aqui para você algumas orientações sobre o que fazer e o que não fazer na hora de exercer o seu direito como cidadão. Você já sabe os números de todos os candidatos em que vai votar? Então a gente separou aqui para você uma sugestão de cola, um modelo para você levar no bolso amanhã. Neste ano, nós vamos votar para os seguintes cargos: deputado federal, deputado distrital ou estadual, senador, governador e também para o presidente da República. A partir dos 16 anos já é possível votar. Agora, para a população entre 18 e 69 anos, o voto é sim obrigatório. Agora, para as pessoas que ainda não definiram o voto, por não ter afinidade com nenhum nome, há duas alternativas: o voto branco ou o voto nulo. Mas você sabe a diferença entre eles? Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o advogado Jonatas Lucena para explicar melhor isso para a gente. Seja muito bem-vindo, senhor Jonatas. Olá, eu agradeço o convite. Na prática, a diferença é muito pequena, né? Quando o eleitor não tem afinidade, não gostou de nenhum candidato, ele simplesmente clica no voto branco, no verde e confirma. Pronto, o voto foi considerado voto branco. Agora, o voto nulo é aquele voto que pode acontecer até de forma inconsciente, quando o eleitor digita errado o número do eventual candidato e não observa a foto e clica no verde. Nesse momento, o voto é anulado. Então, agora, pode acontecer o voto nulo também por vontade própria do eleitor, mas na maioria dos casos, inconscientemente isso acontece. É um equívoco por parte do eleitor. E na prática não tem muita diferença, por quê? Porque esses votos não são computados, né? Para efeito da escolha do candidato, são considerados apenas o voto válido. Perfeito. Eu gostaria que o senhor falasse agora com relação aos documentos que o eleitor deve separar para levar no dia da eleição. Dessa vez, a gente tem aí a novidade do e-título. É possível votar só com e-título? Sim, é possível votar apenas com o e-título. É possível votar também com qualquer outro documento de identificação com foto. E veja, se porventura a foto estiver ilegível ou tiver um documento sem foto, sei lá, de repente a pessoa levou a certidão de nascimento, não tem foto, também é possível votar. De que forma? Se tiver com uma biometria cadastrada. Então, sem a biometria cadastrada, é obrigatório o uso de documento com foto, com o e-título ou, mais um detalhe, qualquer outro documento digital, como a CNH, RG ou qualquer outro. Outra informação importante que deve ser lembrada é que esse ano a Justiça Eleitoral ela vai tratar com mais rigor a proibição do celular na cabine de votação.
Como que vai funcionar esse processo no dia para que o eleitor não estranhe a abordagem do mesário? Afinal, quem não entregar o aparelho estará cometendo um crime eleitoral. Então, precisamos ver isso com muita cautela, porque a legislação define como crime aquilo que é previamente definido em lei, né? Então, não existe nenhuma lei que defina como crime o fato de votar com o celular na sua posse. Então, eu entendo não ser crime votar com o celular. Porém, vivemos tempos estranhos. E como existe aí essa determinação da entrega do celular para o mesário, aquele que for votar, o mesário vai perguntar: você está com o celular? Se tiver, deixe aqui na mesa. Por quê? O mesário ele não tem a obrigação legal de fazer a guarda desse equipamento, né? Por isso que não existe uma lei anterior definindo isso. Na prática vai acontecer dessa forma. O mesário vai informar: você está com o celular? Se tiver, deixe aqui. Porque o que a lei já define previamente é que não pode ser filmado nem fotografado. E o voto deve ser sigiloso. E com a justificativa de impedir qualquer interferência na vontade do eleitor, é proibido dar carona para o eleitor até o local da votação. Você que nos assiste sabia disso? Conta pra gente sobre essa lei que pode levar até 6 anos de reclusão. Sim, é verdade. Existe essa lei previamente e realmente é proibido dar carona. Porém, não é proibido o parente dar carona, o amigo dar carona. Não, encontrou um amigo, vamos lá, vamos votar junto. Não tem problema. A ideia da lei é proibir possíveis candidatos aí ao pleito dar carona para motivar o voto, para forçar o voto, para trazer o voto para si. Mas um parente dar carona para outro, um amigo, não tem problema algum. E para finalizar, com relação à roupa, o que é permitido usar no dia da eleição e o que o eleitor deve evitar para não caracterizar boca de urna? Olha, não existe nenhum tipo de proibição de roupa. O eleitor pode ir com a roupa do seu candidato, com a roupa do seu partido, com bottom, com boné, não tem problema algum. O que o eleitor não pode? Ele não pode se reunir em grupo com essas vestimentas, com roupas, com panfletos, nas imediações ali, porque pode caracterizar o tipo de boca de urna. Agora, ir votar pode ir com qualquer roupa, sem nenhum tipo de restrição legal. Perfeito, a gente conversou agora com o advogado Jonatas Lucena, que nos deu orientações para chegarmos bem preparados amanhã e exercer então o nosso direito como cidadão. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e uma ótima votação a todos. E atenção, quem não conseguir votar deve justificar a ausência para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Quem não solicitou o voto em trânsito não vai poder votar e precisará justificar a ausência nas urnas. A justificativa pode ser feita no dia da votação pelo aplicativo e-Título. A partir de uma ferramenta de localização, o aplicativo consegue verificar se o eleitor está mesmo fora do domicílio eleitoral. Quem não justificar no dia da votação vai ter que fazer isso em até 60 dias depois do pleito. Nesse caso, a Justiça exige a apresentação de documentos que comprovem que o eleitor estava fora da cidade onde vota, como um bilhete de passagem. Pela internet, o eleitor pode justificar no site da Justiça Eleitoral justifica.tse.jus.br. Também é possível explicar a falta diretamente nos locais de votação e nos tribunais regionais eleitorais. Quem não justificar o voto pode ter o título cancelado e ficar impossibilitado de tirar passaporte, assumir vaga em concurso público, renovar matrícula em instituição de ensino, entre outras limitações. Mudando completamente de assunto, faltam 50 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Catar de hoje, Leonardo Félix fala sobre a seleção da Tunísia, uma das representantes africanas no Mundial. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Tunísia. Os tunisianos carimbaram o passaporte para o Catar após um empate sem gols contra o Mali, já que haviam conquistado a vantagem no jogo de ida, depois da vitória por 1-0. O time quer surpreender no Mundial e, para isso, aposta em uma seleção composta por atletas menos conhecidos no cenário ocidental.
A grande esperança de gols fica por conta do Youssef Missakin, que defende o Al Arabi do Catar. Mas a Tunísia não terá vida fácil para avançar às oitavas de final. Para isso, eles terão que superar no grupo D a França, atual campeã mundial, a Dinamarca e a Austrália. É isso aí, faltam 50 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. A gente fala depois do intervalo sobre os impactos da pandemia. 6 de cada 10 jovens relataram terem sentido ansiedade nos últimos 6 meses. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com um alerta sobre saúde. De cada 10 jovens, 6 relataram algum episódio de ansiedade nos últimos 6 meses por conta do impacto da pandemia em suas vidas. Os dados são de uma pesquisa que envolveu 16 mil pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Coordenada pelo Atlas das Juventudes, foram abordados os temas como saúde, educação, trabalho, democracia e redução de desigualdades. Além da ansiedade, foi constatado que de cada 2 jovens, um sente cansaço e exaustão frequentes, enquanto 18% relataram depressão e 9% automutilação ou pensamento suicida. Na educação, 55% sentem que ficaram para trás na aprendizagem e 34% já pensaram em não querer mais estudar, sendo que 11% ainda pensam em largar os estudos. O impacto da pandemia na saúde mental dos jovens é o que mais chama a atenção. Para 82% deles, a pandemia ainda não acabou. De cada 10, quase 5 ainda temem perder familiares ou amigos. 4 se preocupam com a possibilidade de outras pandemias e têm receio de passar por dificuldades financeiras. Mais da metade relatou ter feito uso exagerado de redes sociais e 44% vive a falta de motivação para atividades cotidianas. Em consequência desses resultados, muitos recorreram à psicoterapia, à atividade física ou de socialização, como encontrar com amigos. Para 74%, um dos aprendizados da pandemia é a importância da saúde mental. Mas 64% se disseram pessimistas em relação à saúde pública e que manterão os bons hábitos adquiridos, como usar álcool em gel ou lavar as mãos com mais frequência e manter as vacinas em dia. Mudando de assunto, as geleiras na Suíça registraram a pior taxa de derretimento da história. Dados divulgados nesta semana mostraram que só neste ano as geleiras já perderam cerca de 6% do seu volume restante. De acordo com dados divulgados pela Comissão Criosférica da Academia Suíça de Ciências, o derretimento das geleiras suíças este ano superou o recorde registrado em 2003. Cerca de 6% do volume das geleiras foi perdido em 2022, totalizando mais de 3 quilômetros de metros cúbicos. Segundo o levantamento, o derretimento foi tão extremo que diversas rochas e até mesmo corpos que estavam enterrados por centenas de anos foram descobertos. De acordo com cientistas que estudam e monitoram os Alpes, as temperaturas na região estão subindo cerca de 2 vezes a média global. Especialistas alertam que se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, as geleiras dos Alpes suíços devem perder mais de 80% de seu volume atual até 2100. Os dados são preocupantes. Mesmo que providências comecem a ser tomadas hoje, muitas geleiras desaparecerão antes desse período, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Na Síria, num local muito próximo a um campo de batalha, meninos e meninas voltam às aulas. E a lição que eles deixam para o mundo é que mesmo sem janelas, portas, cadeiras e até mesmo sem eletricidade, é possível sim construir um futuro em meio às ruínas. Meninos e meninas estão de volta à escola na cidade síria de Tadif, mas no local, bem próximo à linha de combate entre o regime do presidente Bashar al-Assad e os rebeldes, a situação é precária.
A maioria das 8 escolas da região foi completamente destruída. Não há apoio para esses colégios. Também temos falta de professores que deixaram a profissão devido aos problemas econômicos. Uma das escolas abriu suas portas esta semana, recebendo também alunos da área controlada por rebeldes em Tadif. É o primeiro dia do novo ano letivo. A cidade de Tadif sofre com um momento educacional horrível. Temos um grande número de alunos e a escola só pode acomodar 400 estudantes. Temos quase 700 alunos em cada série e cada sala de aula tem entre 60 e 70 pessoas. Esta escola em Tadif faz parte de muitas tentativas desesperadas de garantir o acesso à educação no noroeste da Síria, onde 44% das crianças em idade escolar não frequentam escolas. A escola está completamente destruída e precisa de restauração. Não há portas, está toda destruída pela guerra. É uma escola pequena e não há vagas para matricular novos alunos. Devemos enviá-los para outra cidade? São apenas crianças. De acordo com a ONU, as crianças constituem mais da metade dos 4 milhões de habitantes desta região síria. Hoje, 1º de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Idoso e Internacional da Terceira Idade. A data foi criada pela ONU em 1991 para sensibilizar a sociedade com relação à necessidade de proteger e cuidar dessa fatia da população que tem crescido a cada ano e hoje representa 14,3%, ou seja, pouco mais de 29 milhões de brasileiros. E a expectativa é de que em 2030, olha só, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. E a gente traz aqui na programação da HIT dicas de como envelhecer bem, com saúde. Anota aí. Mas envelhecer bem, né, para o paciente mais velho, água é remédio. Então tem que tomar água. Sol é remédio. O paciente tem que tomar sol, sabe? Deveria estar na prescrição médica. Lazer, diversão, sair para dançar é remédio, né? Ele tem que ter essa parte social para melhorar a parte de cognição do paciente. Outras coisas que são importantes é sempre estar fazendo exames preventivos, procurar sempre um médico especialista em cuidado do idoso para que ele sempre faça alguns diagnósticos preventivos e se estiver acontecendo alguma coisa nova, a gente conseguir descobrir rápido, né? E assim, alimentação saudável e principalmente exercício físico, tá? O exercício físico, a manutenção do exercício físico é remédio, né? Eu gosto sempre de brincar assim com os meus pacientes e falar, você está ficando velho, mas você precisa fazer coisas que você não fazia quando era novo. Isso é o principal, é uma boa alimentação, exercício, sol, água e manter a cabeça sempre funcionando. A todos os nossos idosos, vovós de todo o Brasil, sintam-se abraçados e nosso agradecimento sincero. E a gente traz também um recado para os familiares e cuidadores. Experiência a gente não compra, né? Experiência a gente não vem no mercado, não é uma coisa... Experiência a gente se adquire ao longo da vida. Então, aproveitar os familiares e os acompanhantes dessa experiência do idoso. Você tem muita lição. Eu, no meu consultório, aprendo muito mais com os meus pacientes do que eles comigo. Eu acho que é essa troca que a gente consegue levar para a vida e quando chegar a nossa vez de passar, a gente vai saber também passar com sabedoria. A você que nos acompanha, aproveite para compartilhar a vida com os mais experientes. Um ótimo final de semana para você e até segunda.